Olá, olá, meu caro aluno, que concursos? Tudo bem com você? Professor Vinícius Albuini chegando na área para que possamos aqui mais uma vez tratar de direito processual civil. Para você que ainda não me conhece, sou o professor que ocupa a cadeira de processo civil do que concursos. E a minha função, o meu interesse, de fato, o meu desejo é que, de fato, a disciplina de processo civil pare de ser uma pedra no sapato. Pare de ser tratada como algo impossível, inalcançável. Muito pelo contrário. Parem com isso. Ah, não, 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 não. Vamos esquecer esse tipo de pensamento. Processo civil é e pode ser, sim, muito legal, pode ser algo extremamente tranquilo de compreender e, obviamente, acho que isso eu nem preciso dizer, você já sabe muito bem a importância que essa disciplina tem para a sua preparação. Processo civil é uma das matérias mais importantes quando se está falando de concursos para a carreira dos tribunais. E, obviamente, caso esse seja o seu desejo, essa seja a sua vontade, vamos seguir, vamos com tudo, vamos entender um dos temas mais importantes do direito processual civil, tutelas provisórias, hoje com você. Antes de qualquer coisa, é sempre muito importante tecer um comentário introdutório, no sentido de que vale muito a pena você se inscrever no canal do Que Concursos no YouTube. Sim, se inscreva e principalmente ativa o sininho de notificações. Somente dessa forma você fica por dentro de todas as transmissões que ocorrem, atenção, diariamente, de forma gratuita, aqui no YouTube. Nós estamos falando do corpo docente mais qualificado do mercado atualmente. O corpo docente extremamente especializado em aprovações de concurso público. Desta feita, você não pode ficar de fora. Processo civil e, obviamente, todas as outras disciplinas que você mais precisa para a sua aprovação são tratadas diariamente pelo que concursos de forma gratuita, com todos os professores que compõem o quadro da casa. Tá bem? Também gostaria de pedir para você curtir esse vídeo e deixar seu comentário. Me dê sua impressão sobre a aula, fale um pouco mais sobre a sua, digamos, eventual dificuldade com essa disciplina, ou, principalmente, me sugira temas que possam ser tratados durante os nossos encontros aqui. Assistiu uma aula do Que Concursos no YouTube de forma gratuita, gostou? Visita o portal e verifica a melhor assinatura que atenda à sua necessidade. Combinado? Sem mais delongas, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre processo civil nesse vídeo? Eu vou te dar um apanhado breve e introdutório teórico acerca da disciplina de processo civil, mais em específico o tema tutelas provisórias, e logo na sequência a gente treina nosso conhecimento respondendo questões. Vem! Tutelas provisórias constituem um instituto que tem previsão no Código de Processo Civil, em específico, no artigo 294 do CPC, tá? 294 do CPC. O que vale destacar? O tema chama-se tutela provisória. O instituto recebe o nome de tutela provisória. Porém, a tutela provisória comporta o quê? Duas espécies. Então, se divide em duas espécies. Tutela provisória se divide em duas espécies. Quais são elas? A tutela de evidência e a tutela de urgência. Tudo bem? Tutela de evidência, tutela de urgência. Tá, professor, mas eu sempre tive uma pequena dificuldade com relação a esse tema. É claro. E até me atrevo a dizer que isso não é algo típico, algo próprio, algo peculiar de você. Não, muito pelo contrário. Me atrevo a dizer que, de fato, tutela provisória é um tema que costuma causar dificuldade nos concurseiros. Só que se essa informação ficasse só entre nós, seria maravilhoso. Eu não conto para ninguém, ninguém conta para ninguém, e a nossa dificuldade não fica aparente
digamos, o nosso cobertor não acaba, digamos, descobrindo o nosso corpo. Não. O problema é que os examinadores conhecem essa informação. E desta feita, o que tem acontecido e acontece cada vez mais? O tema tutelas provisórias despenca em provas de concurso. Cai muito. É de fato um dos temas do processo civil mais cobrados no aspecto de concursos, de provas e concursos mais variados possíveis. Desta feita, a importância deste instituto é enorme para a sua preparação. Então, quando eu falava para vocês que as tutelas provisórias são um instituto do direito processual civil, que possuem previsão no artigo 294, o que a gente tem que, a princípio, pensar? É que a tutela provisória, ela é uma decisão geralmente concedida no início do processo. Ou seja, seria basicamente uma resposta do juiz logo no começo do andamento do processo. Só que ela é uma resposta, digamos, entre aspas, contundente. Como assim, professor? De fato, quando se exige a decisão do juiz em uma tutela provisória, a intenção de fato é qual? É que o juiz possa proporcionar, atenção, proporcionar à parte, logo no início do andamento do processo, algo que, em regra, ela somente alcançaria ao final do processo. E esse final do processo, para eventualmente aqueles que estão me assistindo e não são da área do direito, não se assuste. O processo judicial ele tem um início e ele tem um término. Só que entre essas duas manifestações, nós estamos falando de, em média, 3, 4, 5 anos. 5 anos. Então, um processo judicial tem, desde a primeira oportunidade, recebe o nome de petição inicial, até uma sentença, que é o último ato do juiz no processo, ele tende a demorar de 3,5 a 6 anos, digamos. Isso em média, tá? Não está na lei que tem que durar 3, 4, 5 anos. Não está na lei. Mas a verdade é que nós temos um volume de processos muito grande no Poder Judiciário. E essa alta carga de serviço acarreta eventualmente numa morosidade judicial. É natural isso acontecer. Tudo bem? Maravilhoso. Assim sendo, por intermédio de uma tutela provisória, o que acontece? Eu consigo obter uma resposta acelerada do juiz. Aí você fala, professor, mas que maravilhoso, isso é ótimo. É, de fato, é muito bom. Mas todo mundo vai pedir. Aí que está o detalhe. Nem todo mundo vai pedir. Por quê? Porque não basta querer. Tem que se enquadrar nas exigências legais. Tem que, digamos, cumprir os requisitos previstos em lei. Então, uma coisa merece ser dita de antemão. Tutela provisória é um meio pelo qual eu vou alcançar algo que eu apenas alcançaria ao final do processo de uma maneira mais acelerada. Agora, também vale destacar que, se eu vou alcançar algo de forma mais célere do que habitualmente outras pessoas alcançam, eu preciso pensar o porquê que esse instituto chama-se tutela provisória. Por quê? Porque algo provisório, você concorda que é algo que pode ser modificado? Algo provisório é algo que não é definitivo? E isso é muito importante. Por quê? Porque se o juiz decide algo no começo do processo, pode ser que com o passar do tempo ele perceba que aquela decisão não foi a melhor de todas. Não tem problema. Ele volta atrás, ele revoga, ele altera a decisão judicial. Isso pode acontecer tranquilamente com o juiz no processo quando decide uma tutela provisória. Tá bem? Essas tutelas provisórias, esse meio de você alcançar algo logo de forma inicial do processo, ele pode ter fundamento em duas situações distintas. São elas: ou eu requeiro uma tutela provisória com fundamento na evidência, ou eu requeiro uma tutela provisória com fundamento na urgência. Tudo bem? Evidência ou urgência.
Primeiro de tudo, tanto a tutela provisória tanto a tutela provisória de evidência quanto a tutela de urgência, elas pautam-se, elas, digamos, têm um resguardo no que nós chamamos de juízo de probabilidade. Juízo de probabilidade do direito, tá? É um juízo de probabilidade. O que significa ser um juízo de probabilidade? Parece que é. É provável que seja assim, tá? E essa situação do juízo de probabilidade é importante para você compreender o tema. Porque, de acordo com essa primeira análise, a gente consegue verificar quais são as exigências, quais são os requisitos. Pois bem, tanto a tutela de evidência quanto a tutela de urgência exigem que você demonstre o quê? Ó, demonstre a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Se o juiz vai decidir algo com base num juízo de probabilidade, você vai ter que demonstrar que o seu direito é provável. Tudo bem? Agora, a tutela de urgência, essa daqui, ó, além da probabilidade, eu vou colocar um mais aqui, ó. Mais. Além da probabilidade, o que é que você precisa demonstrar? Você também vai precisar demonstrar o perigo da demora. E é basicamente, meus caros, o quê? A urgência. Basicamente a situação emergencial. Então, além da probabilidade do direito, eu preciso demonstrar o perigo da demora. Em contrapartida, a tutela de evidência, ela tem o quê? Ó, ela tem somente a probabilidade, mas ela é uma alta probabilidade. Alta probabilidade. Algo muito provável. Muito provável. Por isso que o nome é tutela de evidência. Por quê? Porque algo que é muito provável é algo próximo de ser evidente. É evidente. Tudo bem? É muito importante a gente ir se familiarizando com essa nomenclatura, essas palavras que são técnicas. De fato, pela minha experiência com provas, uma das grandes expectativas do examinador é você confundir os termos jurídicos. Por isso que é muito importante ir, o quê? Digamos, fixando raízes. Tutela de evidência, tutela de urgência. Por que chama urgência? Porque tem que ter urgência. Tá? Por que chama evidência? Porque tem que ser algo muito, muito provável. Sacou? Maravilha. Vem cá. Essas tutelas provisórias, e agora chegou aquele momento do print da tela, né? Ó, vem ler esse quadrinho aqui comigo. Tem fundamento no artigo 294. Elas se dividem em tutelas de urgência ou tutelas de evidência. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Essas tutelas de urgência se subdividem em duas modalidades. Duas modalidades. Tutela antecipada ou tutela cautelar. Tutela antecipada ou tutela cautelar. Então, tutela antecipada é uma modalidade de tutela de urgência. Tutela cautelar é uma modalidade de tutela de urgência.
Qual a diferença entre as duas? Aqui, ó, a tutela antecipada é satisfativa. A tutela cautelar é protetiva. Por meio de uma delas eu busco a satisfação imediata, por meio da outra eu busco a proteção ao futuro resultado final do processo. As duas modalidades de tutela de urgência, as duas exigem a demonstração de dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dois requisitos. Aqui, ó. Probabilidade do direito mais o perigo da demora. Probabilidade do direito e perigo da demora. Sacou? Por quê? Porque tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar são tutelas de urgência. É verdade. A tutela antecipada, ela tem um requisito extra. É a reversibilidade dos efeitos da decisão. É o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 300. Tá? Em contrapartida, as tutelas de evidência, elas tão somente exigem alta probabilidade do direito, conforme regramento do artigo 311 do Código. Tá bom? Essas tutelas, elas podem se classificar quanto ao momento do pedido, o momento do requerimento. Que momentos são esses? São outras duas palavrinhas que surgem na nossa tela, ó. Antecedentes ou incidentais. Antecedentes incidentais. O que significa isso? Significa que as tutelas de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar, poderão ser requeridas em caráter antecedente ou em caráter incidental. Em contrapartida, as tutelas de evidência serão sempre requeridas em caráter incidental. Professor, qual a diferença entre antecedente e incidental? Vem. Tutelas antecedentes são as tutelas requeridas antes da pendência do pedido principal. Antes. Ou seja, olha o pedido principal aqui, ó, petição inicial. O que é uma tutela antecedente? É um pedido feito antes da inicial. Somente as tutelas de urgência podem ser requeridas de forma antecedente. Só elas. Tá? Em contrapartida, as tutelas chamadas de incidentais são aquelas requeridas na própria petição inicial ou após a existência da petição inicial. Ou seja, na pendência do pedido principal. Lembrando que se a tutela for requerida em caráter incidental, ela não exige o pagamento de novas custas processuais. Tá? A tutela requerida em caráter incidental independe do adiantamento de custas judiciais, de custas processuais. Tá bom? Para concluirmos, olha a tutela de evidência aqui, ó, nos termos do artigo 311. Ele traz 4 fundamentos. Quais são eles? Primeiro, abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Segundo fundamento, prova documental robusta, fundada em teses firmadas em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Terceiro, é o pedido rei persecutório, fundado em prova documental, adequada no contrato de depósito. E quarto fundamento, é a prova documental a que o réu não oponha dúvida razoável. Lembrando que as tutelas de evidência não exigem demonstração de urgência. Tá? Elas não exigem demonstração do perigo de dano ou do risco resultado útil do processo.
As tutelas de evidência não exigem demonstração do perigo da demora. Não faria sentido algum uma tutela de evidência exigir urgência. Se assim o fosse, não haveria necessidade de falarmos em tutela de evidência. Seria tudo tutela de urgência e pronto, tá? O que não é o caso. A tutela de evidência não exige demonstração de urgência. Sacou? Tudo bem? Vamos responder pergunta comigo. Vem, vem. Primeira pergunta. Considerando as disposições gerais relativas à tutela provisória, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Tem que tomar cuidado com isso, ó. Incorreta. Cuidado com esse tipo de questão, tá? Cuidado com esse tipo de questão. Letra A. Letra A. A tutela provisória requerida em caráter incidental depende do pagamento de custas. B. A tutela provisória pode fundamentar-se em tutela de urgência ou tutela de evidência. C. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. D. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Maravilhoso, tranquilo, uma questão relativamente fácil. Ó, vamos começar pela letra D. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo? Parece que não faz sentido você dizer não, né? E ela pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada? Pode. Essa tá certa. Por quê? Porque isso daqui, ó, essa última característica aqui, ela decorre do quê? De a tutela ser o quê? Provisória. Tutela ser provisória significa exatamente isso, que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Logo, a letra D não deve ser assinalada. Letra C. A tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar ou antecipada, tá certinho até aqui, hein? Pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Certinho. Lembram que as tutelas de urgência podem ser requeridas em 2 momentos? Aliás, são elas as únicas que podem ser requeridas em caráter antecedente. Então, a letra C também está correta. Letra B. A tutela provisória pode fundamentar-se. Significa isso, pode ter fundamento. Onde? Na urgência ou na evidência. Gente, a letra B está certa. Ela está dizendo que a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. São exatamente as duas modalidades, lembram? As duas modalidades. Então, a letra B, a letra C e a letra D estão corretas. Letra A, lembrando que a questão, ó, está exigindo a incorreta. A tutela provisória requerida em caráter incidental. Ó aqui o erro, ó. Depende do pagamento de custas. Não. A tutela requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Independe. Está assinalada a letra A. Deu para compreender? A tutela requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Independe. Por quê? Porque já foram pagas as custas processuais para todo o processo. Então não vai haver necessidade de pagamento de novas custas processuais. Não.
Sacou? Segunda questão. Em relação às tutelas provisórias no direito processual civil, assinalar a alternativa correta. Maravilha, vamos lá. Letra A. As decisões monocráticas no âmbito dos tribunais que versarem sobre tutela provisória são irrecorríveis. B. Suspenso o processo, a tutela provisória perde, em regra, sua eficácia. C. A decisão que conceder ou negar a tutela provisória dispensa fundamentação. E letra D. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Na boa, vamos eliminar uma alternativa extremamente esdrúxula. Ó, eu vou eliminar de plano a letra C, tá? Meus caros, não há possibilidade do juiz proferir decisões sem fundamento, gente. Isso não faz sentido absolutamente algum. O que significa proferir uma decisão com fundamento ou sem fundamento? Ora, bolas, o juiz não pode. Vou conceder para você. Por quê? Por vontade. Que isso? Ou, por quê? Porque você é corintiano. Que isso? Faz sentido um negócio desse? Não. Gente, o juiz tem que fundamentar todas as suas decisões judiciais. Isso significa, vou conceder por quê? Porque ficou demonstrado que o direito é provável. Além do que, há um grande risco de ineficácia do provimento final, ou seja, há uma grande urgência. Vou negar a decisão. Por quê? Porque não me convenceu a sua argumentação relacionada à urgência. Perceba, todas as decisões que concedem ou negam as tutelas provisórias devem ser fundamentadas. Não dispensa fundamentação em hipótese alguma. A letra C está de plano equivocada. A letra A traz uma informação legal, ó. As decisões monocráticas. Meus caros, mono significa a decisão de uma única pessoa. Chamamos de decisões monocráticas as decisões proferidas, ó, por relator ou presidente. Perceba, eu coloquei relator no singular ou presidente no singular. Quer dizer, são decisões proferidas sozinho. Por quem? Por relator ou presidente dos tribunais. Tudo bem? Aí ele diz assim, ó, as decisões proferidas por relator ou presidente no âmbito dos tribunais que versarem em tutela provisória são irrecorríveis. Errado. As decisões monocráticas proferidas nos âmbitos dos tribunais, em regra, são recorríveis através de um recurso chamado agravo interno. Agravo interno, tá? Conforme regulamentação do artigo 1021 do CPC. A letra A está errada, está descartada. P. Suspenso o processo, a tutela perde. Pelo contrário, a tutela mantém sua eficácia durante o período de suspensão do processo, não perde. Errada a letra B. E por fim, letra D, que é uma informação que eu já passei para vocês na aula de hoje. A tutela requerida, ó, em caráter incidental. Incidental significa pedidos feitos, ó, na petição inicial ou
após a petição inicial. Essas tutelas, ó, não dependem do pagamento de custas. Independe. Certinho. Letra D tem que ser assinalada. A tutela requerida em caráter incidental independe do adiantamento de novas custas processuais. Maravilha? Agora, a tutela requerida em caráter antecedente tem que pagar custas. Tá? Tem que pagar custas. Fechou? Próxima. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil sobre tutela provisória, assinale a alternativa correta. É a certa que ele está buscando, tá? Ó, correta. Isso significa que tem 4 erradas e apenas uma certa. Vamos lá? Letra A. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Na boa, letra A é muito boa, concorda? Hã? A letra A é ótima, né? Ela é bem interessante. Mas não sejamos afoitos. Letra B. A tutela provisória requerida, olha lá, ó, requerida em caráter incidental. Somente será processada após o recolhimento das custas estabelecidas pelo regimento interno do tribunal competente. A tutela incidental depende de custas, gente. Pessoas, eu já tô craque. Cai muito em questões. Percebeu? Letra B tá errada. De cara, já não vou nem perder tempo com ela. C. A tutela provisória conserva a eficácia na pendência do processo e preclusa a decisão, não pode ser revogada ou modificada. Começou tão bem, mas termina de forma péssima, né? É claro que a tutela pode ser revogada ou modificada. Não tem nada de preclusa a decisão, não. A tutela é provisória porque ela é provisória, porque ela pode ser revogada a qualquer momento. A tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, até a sentença. Após a sentença, ela também pode ser modificada, mas aí é mediante recurso só. Tá bom? Então, letra C também está errada. Letra D. Olha a letra D, ó. Salvo decisão judicial em sentido contrário, a tutela provisória não conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Meus caros, pelo contrário, a tutela conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Conservará. E a tutela provisória será requerida do juiz da causa. E quando antecedente, somente poderá ser requerida ao juiz responsável pelo plantão judiciário. Gente, a gente costuma falar em plantão judiciário quando? Quando não há expediente forense. Então, por exemplo, tá? Eu vou requerer uma tutela no domingo. Tem algum fórum que está aberto domingo? Não. Não há expediente forense domingo. Mas eu não posso esperar até segunda. O que eu faço? Vou no plantão judicial. Agora, se estiver durante o período de expediente forense, ainda que ela seja antecedente, eu vou requerer ela perante o juízo competente para a causa. O que é uma tutela antecedente, queridos? Antes da petição inicial. Antes da petição inicial.
tá? Antecedente significa antes da petição inicial, tá bom? Se ela é antecedente, ela será requerida perante o juízo, ó, que seria o competente para apreciar a causa. Se ela é requerida no juízo da causa de forma incidental, quando o antecedente é perante o juízo que seria o competente para apreciar a causa. Assim sendo, a letra E também está errada. E olha que legal, aquela nossa primeira conclusão se vingou, né? A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Certinho. Letra A. Certinho, certinho, letra A. Tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Perfeito. Perfeito. Tranquilo? Beleza até aqui? Estamos caminhando bem, respondendo perguntas de tutela provisória. Depois que você pega o fio da meada, você começa a perceber que, pô, não é um bicho-papão. Né? Não é uma coisa de ter medo, nada disso. Vamos para cima delas. No que concerne a tutela provisória, assinale a alternativa correta. A. A tutela provisória requerida em caráter. Professor, não acredito. De novo isso? De novo. De novo. Essa informação é incrível. Como ela é cobrada, né? Tutela provisória requerida em caráter incidental. Depende do pagamento de custo. Depende? Não depende. A letra A já está errada. Não vou perder tempo com ela. A tutela provisória de urgência. Seja ela cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A letra B é interessante, né? C. A tutela de urgência pode ser concedida somente quando a parte contrária se manifestar sobre o pedido. D. A tutela de urgência de natureza antecipada poderá ser concedida ainda quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E letra E, nenhum dos itens é verdadeiro. Sacanagem, né? Sacanagem das grandes, né? Mas eu já posso te adiantar, tá? Não é a letra E. Tem um item que é verdadeiro aqui. Tem um item que é verdadeiro aqui. Vamos por partes. Ó, a tutela, letra D. A tutela provisória de natureza antecipada poderá ser concedida ainda quando houver perigo de irreversibilidade. Meus caros, quando eu te expliquei aquele quadrinho, um dos requisitos para a tutela antecipada é a reversibilidade. É o que garante o artigo 300, parágrafo 3º do CPC. Tutela de urgência de natureza antecipada, o código diz, não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ou seja, se não der para voltar atrás, a princípio, não dá para conceder. Então, a letra D está errada. Está errada. Letra C. A tutela de urgência pode ser concedida somente quando a parte contrária manifestar seu pedido. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá?
Esse somente, você concurseiro sabe que as expressões somente, sempre, nunca, são perigosas, né? No mínimo perigosas. E aqui é um perigo dos grandes. Porque o somente está impedindo o juiz de conceder o que nós tecnicamente chamamos de liminares, ou medidas inaudita altera a parte, sem ouvir a parte contrária. Queridos, por vezes, diante de uma situação de urgência, não dá para o juiz querer ouvir a parte contrária. Imagina a pessoa que precisa fazer uma cirurgia hoje. Que dia é hoje, professor? Imaginemos que seja sábado. Só que o médico falou, ó, ou a cirurgia ocorre daqui na próxima hora, ou vai morrer, viu? Só que o plano de saúde negou. A pessoa entra com uma medida judicial contra o plano de saúde. Eu pergunto, o juiz vai ter que ouvir o plano antes? A pessoa vai morrer. Vai morrer. Não, o juiz está autorizado a conceder a tutela, mesmo antes da oitiva da parte contrária. Professor, mas isso não violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa? Não. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar um asterisco aqui embaixo. Um comentário adicional à letra C, tá? Ó, ganhar conhecimento, hein? Comentário adicional à letra C. O artigo 9º do Código de Processo Civil garante o que nós tecnicamente chamamos de contraditório prévio. É a regra. A regra diz: primeiro você ouve e depois decide. Primeiro você ouve e depois decide. Porém, no próprio artigo, nós temos situações excepcionais, exceções, que é o que a doutrina chama de contraditório, ó, diferido. Primeiro eu decido e depois ouço. Quando que o contraditório pode ser diferido? Por exemplo, nas tutelas de urgência. Artigo 9º. Sacou? Desta feita, a letra C, ó, tá errada. Ué, professor, então é a letra B? É a letra B. Nesta questão, a alternativa correta é a letra B. Porque, de fato, a tutela provisória de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. Pode. Pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. A letra B está correta. A letra B está perfeita. Sacou? Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir? Próxima. No tocante à tutela provisória, assinale a opção correta. A. Ainda que não haja abuso do direito de defesa pelo réu, quando presente o perigo na demora, caberá a concessão de tutela de urgência. B. A tutela de urgência, por conta da sua natureza jurídica, somente poderá ser concedida liminarmente. Meus caras, essa letra B, ela confronta, ó, o que eu te disse do artigo 9º. Só que olha o erro dela aqui de novo, ó. Somente. Ao mesmo tempo que a letra C aqui dizia o somente, só para após a manifestação da parte contrária,
Aqui está dizendo que é somente antes da parte contrária. E os dois somente tornam ambas alternativas erradas. Pode ser antes de ouvir a parte contrária, mas pode ser depois também. Está errado, letra B. C. O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, deverá ser liquidado, em processo autônomo. Não, a liquidação é nos próprios autos. Nos próprios autos. A letra C está errada. D. A tutela de urgência será concedida quando o pedido estiver em consonância com súmula do tribunal local. Deixa essa de canto. Letra E. A tutela cautelar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cautelar. Concedida pode se tornar estável, podendo ser afastada por decisão que a reveja, reforme ou invalide, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos da lei. Cuidado. Esse termo estável, estabilidade, ele é um termo que atinge, atenção, somente a tutela antecipada. Antecedente. Só a tutela antecipada antecedente que pode ser estável. É o que diz o artigo 303, 304 do CPC. Então a letra E está errada porque ela diz tutela cautelar. Cautelar não pode tornar-se estável. Não pode. Tá? Não pode tornar-se estável. Tudo bem? Agora, sobraram a letra A e a letra D de dado. A e D. A letra A diz: ainda que não haja abuso do direito de defesa pelo réu, quando presente o perigo da demora, caberá concessão de tutela de urgência. Gente, a letra A está certa. A tutela de urgência não exige abuso do direito de defesa. Sabe o que exige abuso do direito de defesa? Esse termo aqui, eventualmente é aplicável à tutela de evidência. Tutela de evidência. A de urgência, não. Professor, mas e a letra D? Bem, a letra D diz assim, a tutela de urgência será concedida quando o pedido estiver em consonância com súmula do tribunal local. Não existe esse fundamento para tutela de urgência. Não há necessidade do pedido estar em consonância súmula do tribunal local. Tá? Não existe esse tipo de situação. O artigo 300 não contempla essa possibilidade. A letra D de dado também está equivocada. Não é caso de tutela de urgência. Tá? Tutela de urgência, 2 requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora. Tutela de evidência, 1 requisito: alta probabilidade do direito, nos termos do artigo 311 do Código. 311 do CPC. Tudo bem? Mais uma. Conforme expressamente previsto no Código de Processo Civil,
A regra processual, atenção, que permite tutela provisória em caráter, tutela provisória em caráter antecedente, se aplica à tutela antecedente. Lembra? Antes da petição inicial, quais podem ser antecedentes, gente? Só as tutelas de urgência. Só as tutelas de urgência. Assim sendo, olha aqui, evidência. 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 Sabe o que eu fiz com a letra A, a letra B e a letra C? Errado, errado, errado. Já começou errado. Já começou errado, eu nem perco tempo com isso. Agora, a letra D. Olha lá, ó a letra D, urgência. E a letra E, urgência. Então elas começam bem. Começam bem. Qual é a diferença entre elas? Aqui, somente. O somente antecipada torna a letra E errada. Por quê? Porque tanto a cautelar quanto a antecipada podem ser requeridas em caráter antecedente. As duas podem. As duas. Assim sendo, letra D tem que ser assinalada aqui. Aqui nós vamos de letra D. Ela é a certa, ela tem que ser assinalada nessa questão. Sacou? Tudo bem? Porque tanto a antecipada quanto a cautelar podem ser requeridas em caráter antecedente. Tudo bem? Meus caros, chegamos ao final do nosso material. Quero agradecer a presença, a audiência de todos vocês. Espero que tenha sido possível solucionar suas dúvidas. Caso ainda sintam insegurança sobre esse tema, alguma dúvida, algum questionamento, comente esse vídeo aqui ou, eventualmente, fale comigo nas redes sociais. Terei enorme prazer de poder te ajudar com relação a esse cenário, a este aspecto. No mais, vou me despedindo aqui de vocês, mas sem antes agradecer a oportunidade e desejar vê-los na próxima aula nossa, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal, até lá. Tchau, fui!